Sabe aquela sensação de comparação com a vida de outras pessoas, muitas vezes desencadeada após acesso às redes sociais? A síndrome do FOMO, ou medo de perder algo, tem afetado jovens e adultos que estão constantemente conectados. O sentimento pode causar ansiedade e frustração. Ao vivo comigo está o psiquiatra Alexandre de Araújo e vai dar mais detalhes sobre o assunto, né, doutor? Boa tarde, é um prazer ter você aqui no Horizonte Notícia. E eu já começo te perguntando, né, quais os principais sintomas da FOMO? Como vai? Boa tarde, Fernanda. É um prazer estar com vocês. Olha, realmente, como você falou, é uma síndrome curiosa, né? Na verdade, provavelmente isso existe desde que a humanidade também existe, mas agora com as intervenções, incorporações tecnológicas, né? Isso virou uma coisa do momento, né? Porque todos de alguma maneira estão em rede social, todos acompanham o que as outras pessoas estão fazendo, há uma curiosidade enorme em relação ao que o outro faz, o que o outro diz, né? Isso é potencializado pela rede social que coloca as informações na hora para nós, né? Então, essa sensação de que nós estamos perdendo eventos, perdendo encontros, perdendo oportunidades, né? Traz uma sensação realmente de ansiedade, de insatisfação, eu diria até talvez de inveja em relação à vida do outro, que muitas vezes é colocada de forma idealizada nas redes sociais, né? Então, isso pode gerar, se a pessoa realmente começar a acompanhar, né, o tempo todo pessoas que eventualmente ela admira ou acha interessante e querer acompanhar a vida dessas pessoas, inclusive nos eventos, nas oportunidades, isso pode gerar realmente um problema. Doutor, a pessoa que está com a síndrome, ela consegue se manter distante da rede social ou tem também uma compulsividade aliada nesse processo? É bem colocado, Fernanda. Veja, todos esses processos relacionados a ganho imediato de prazer, e aí o celular nos traz isso, pode gerar uma compulsão de comportamento, né? E essa compulsão pode sim gerar problemas, inclusive na produtividade nossa do dia a dia. Imagina você ficar o tempo todo preocupado em querer checar o seu celular para saber se você está perdendo algum evento ou deixando de ir em algum tipo de atividade, né? Que pode ser valorizada do ponto de vista social naquele meio que você vive. Você vai ficar o tempo todo checando isso, né? Então você não vai estudar direito, não vai trabalhar, vai ficar o tempo todo ligado nessa questão. Isso pode sim, inclusive, atrapalhar a produtividade, né? As coisas funcionalmente, isso pode gerar uma dificuldade funcional mesmo na vida de cada um. Doutor, essa falsa ilusão de felicidade alheia, né, que as redes sociais elas trazem, elas contribuem com o aumento de pessoas com a síndrome? Sim, eu diria que sim. Isso, na verdade, não chega a ser uma doença, né? Um transtorno, né? Mas isso pode gerar mal-estar, sofrimento psíquico, né? Inicialmente gerar aí ansiedade, frustração, e se a pessoa começa a se manter nesse comportamento muito tempo, ela começa a ficar muito insatisfeita com a própria vida, né? Então, em vez dela ficar preocupada com o que ela quer, o que ela deseja, é mais conectada com a sua vida diária, do dia a dia, ela passa a viver dentro de uma expectativa do coletivo, dos outros, né? E certamente isso pode gerar um impacto negativo para a vida da pessoa. E o que a gente faz, então, para evitar essa situação? Bom, muito bem. Eu acho que todos estamos nessa seara, né? Então a gente tem que tomar cuidado com isso, de certa maneira, pelo nível de exposição que a gente tem hoje em dia. Então, uma das questões seria a gente fazer descansos da rede social. É importante que a gente tenha um certo regramento de utilização da rede social. A rede social hoje é um elemento muito importante, inclusive para trabalho, né? Então ela pode ser restrita mais à questão ligada ao trabalho, por exemplo. Mas nos momentos de lazer, os momentos em que eu preciso estar com alguém fisicamente, eu não devo ficar checando o celular, olhando toda hora, né? Eu estou no meu trabalho, não posso ficar o tempo todo conectado, checando o que as pessoas estão fazendo. Então, nesses momentos em que eu estou estudando, trabalhando, ou nos meus momentos de lazer, o ideal é que eu me descole do celular, das redes sociais e faça intervalos saudáveis em relação a isso. E também promover encontros reais, né? Quer dizer, não ficar apenas vivendo na vida, digamos assim, virtual, que a gente possa ter bons momentos com as pessoas que de fato nos interessam, né? Tá certo, doutor Alexandre, muito obrigada pela sua participação.